Conheçam Brandon. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1980. Ele era um homem de 32 anos que vivia em San Diego, Estados Unidos. Brandon foi descrito como um homem muito aventureiro. Ele adorava motos, praticava vários tipos de esportes e sempre estava envolvido em algum tipo de atividade física. Durante muitos anos de sua vida, ele morou com os pais e com os irmãos. Em determinado momento durante sua infância, seus pais se separaram. Apesar da separação, eles sempre fizeram o possível para se manterem presentes na vida dos filhos e por isso, apesar de Brandon morar com a mãe, ele constantemente estava em contato com o pai. Em 1998, quando Brandon estava com 18 anos, ele decidiu se tornar profissional de snowboard. Praticou muito, conseguiu se tornar um bom profissional e se destacou tanto que, por um bom tempo, 5 empresas diferentes patrocinaram ele. Conforme falei para vocês, os pais de Brandon sempre se fizeram presentes na vida dele. Ele tinha um amor imenso por seu pai. Durante um certo tempo de sua vida, até foi morar em Las Vegas, onde o pai morava, só que infelizmente em 2005 o pai de Brandon acabou falecendo devido a uma doença sanguínea. Ele ficou muito mal com isso, se entristeceu, entrou em depressão e algum tempo depois decidiu viajar para Las Vegas porque para Brandon fazia sentido ficar próximo aos amigos de seus pais porque eles o amavam, assim como ele amava também. Enquanto estava em Las Vegas, Brandon conheceu uma jovem de 24 anos chamada Amber. Assim que se conheceram, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar, mas poucos meses depois, Amber descobriu que estava grávida. Assim que ela contou para Brandon sobre a gravidez, ele ficou muito feliz, adorou a ideia de saber que seria pai e então pediu a Amber em casamento. Eles se casaram no dia 6 de junho de 2006. Se casaram nessa data porque, aparentemente, Amber gostava do número 666, era uma data simbólica para ela e por isso ela também decidiu que se casaria de preto. Alguns meses depois, o primeiro filho do casal nasceu. Conforme o tempo foi passando, Brandon amou o fato de ser pai, ele também amou o fato de ter uma família, mas parecia que para Amber não era assim. Ela não gostava tanto de ser mulher de alguém, ela gostava de ter uma vida fora de casa, passava noites em festas, não gostava de ser contrariada e todas as vezes que Brandon a questionava sobre o fato dela passar muitas noites fora de casa, ela se irritava e acabava perdendo o controle. Em uma das brigas que os dois tiveram, Amber pegou uma urna onde Brandon guardava as cinzas de seu pai. Ela jogou essa urna no quintal e nem quis saber dos sentimentos de seu marido. Brandon ficou muito triste porque, como falei para vocês, ele amava muito o pai, guardava aquela urna com todo o carinho do mundo e sempre deixava ela em destaque em sua estante. Segundo relatos, Amber não só quebrava as coisas dentro de casa, mas ela também agredia Brandon. Ele conversava sobre isso com alguns familiares e com alguns amigos também, mas sempre dizia que não conseguia deixar Amber porque a amava muito, dizia que ela era uma espécie de droga para ele e que ele era totalmente viciado nela. Com o passar dos anos, a situação do casal ficou ainda pior. Amber não parava de ter uma vida de solteira dentro do casamento, percebeu que realmente não queria ser casada, e por isso, em 2010, os dois tiveram uma conversa e decidiram que o melhor seria se separar. Após o divórcio, eles fizeram um acordo de que, por alguns dias, o menino iria ficar com Amber, que em outros dias ficaria com Brandon, mas Amber nem sempre cumpria esse acordo. Algumas vezes, quando Brandon queria ficar com o filho, ela simplesmente desaparecia do mapa, não atendia o telefone e também não o respondia de forma alguma. Por causa disso, Brandon decidiu ir até a justiça. Ele entrou com um processo para conseguir a custódia do filho. Após esse processo, conseguiu a guarda total do menino e Amber ficou furiosa com a situação porque ela não queria que Brandon tivesse total controle sobre seu filho.
Em uma entrevista, um dos irmãos de Brandon disse o seguinte: "A razão pela qual meu irmão conseguiu a custódia do filho é porque ele era uma pessoa responsável, ele tinha um emprego e também era bem remunerado." Após o processo de divórcio e o processo de custódia do filho, Amber se mudou para Oklahoma, onde seus pais moravam. Quando isso aconteceu, Brandon voltou a viver na Califórnia, próximo de sua família, levou o filho com ele. Estava muito contente porque o menino ia começar no colégio e também porque os dois estavam vivendo super bem. Um ano depois, Amber apareceu em San Diego. Ela foi até a casa de Brandon, disse para ele que estava arrependida do divórcio, falou que queria muito ficar com ele de novo e mencionou que os dois deveriam dar mais uma chance para o casamento. Ao ouvir aquilo, Brandon ficou muito feliz. Segundo relatos, ele ainda amava a Amber, adorava a ideia de ter uma família e, por causa disso, decidiu dar mais uma chance para aquela relação. Dias após essa decisão, Brandon viajou com Amber para Oklahoma. Eles foram visitar a família dela e o intuito do casal era ficar apenas uma semana no local porque eles decidiram que iriam morar em San Diego. Pelo que dá a entender, de acordo com as matérias, o casal e o filho foram para Oklahoma no final de julho de 2012 ou no início de agosto de 2012. Enfim, no dia 8 de agosto de 2012, os policiais receberam a ligação de um homem chamado Van. Esse homem disse que era amigo de um homem chamado Justin e que na noite de 7 de agosto de 2012, Justin ligou para ele e pediu que fosse até sua casa. Assim que Van chegou ali, ele disse que o amigo lhe contou que tirou a vida de um homem, que depois disso o desmembrou, colocou tudo em baldes de concreto e pediu ajuda para levar esses baldes para um lago que ficava em uma certa fazenda. Ao ouvir aquilo, Van disse que ficou bastante assustado. Em algumas matérias se diz que ele chegou a ajudar Justin, porém na maioria das matérias se diz que ao ouvir tudo aquilo, ele foi embora, não ajudou Justin e ligou imediatamente para a polícia. Após escutar aquelas informações, a polícia foi até a tal fazenda que Van contou que Justin tinha falado para ele. Ao chegar nessa fazenda, eles vasculharam um lago, encontraram ali diversos baldes. Depois disso, alguns profissionais analisaram o conteúdo daqueles baldes que estavam cheios de concreto e então encontraram 25 partes completamente separadas. Depois disso, os policiais perguntaram para Van se ele poderia ligar para Justin e marcar um encontro sem que ele soubesse que a polícia estava envolvida. Van então aceitou, ligou para o amigo e quando Justin apareceu, os policiais o prenderam imediatamente e depois disso o levaram para a delegacia. Assim que chegou ali, Justin foi interrogado. Ele disse que sim, tirou a vida de Brandon, falou que agiu apenas em legítima defesa e explicou que estava namorando com Amber. Segundo Justin, quando Brandon descobriu que ele estava namorando com Amber, ficou com muito ciúme, o ameaçou e disse que se ele não deixasse Amber, ia entrar em contato com um grupo de bandidos que ele conhecia e que esse grupo iria fazer muito mal a ele. Ainda de acordo com Justin, no dia do ocorrido, Brandon foi até sua casa de moto, arrombou a porta, começou a discutir com ele e por isso, movido por muita raiva, Justin disse que pegou uma arma que tinha guardado em sua casa. Depois disso, pediu para Brandon recuar, porém, segundo ele, Brandon não recuou, continuou fazendo ameaças e por isso ele atirou e tirou a vida de Brandon. Após revelar o que fez, Justin começou a chorar. Ele disse que preferiu esconder o que fez porque tinha medo do tal grupo de bandidos que Brandon mencionou, porque sabia que eles eram perigosos e poderiam tirar sua vida. Após a prisão de Justin, a polícia foi até a casa da mãe de Amber. Ao chegar ali, eles a encontraram, contaram tudo o que aconteceu e então Amber confirmou que sim, estava namorando com Justin. Ela disse que quando voltou a ter um relacionamento com Brandon, ainda não tinha terminado seu namoro com ele e que também não tinha contado para Brandon que estava com Justin em Oklahoma. De acordo com ela, no dia 7 de agosto de 2012, ela contou a Brandon sobre Justin.
Ele ficou com muita raiva, pegou sua moto e então seguiu em direção à casa de Justin para poder tirar satisfação. Amber mencionou que após Brandon sair de casa, não o viu mais, ela não tinha ideia do que havia acontecido e que só ficou sabendo através dos policiais. 2 anos depois, em julho de 2014, Justin passou por um julgamento. Ali, ele continuou contando a mesma versão e disse que atirou em Brandon apenas em legítima defesa. O que acontece é que os promotores não acreditavam nessa versão. Eles disseram que Justin não estava dizendo toda a verdade e que eles acreditavam que ele tinha um cúmplice. Os promotores então relataram no tribunal que, através da autópsia, se descobriu que Brandon recebeu 3 tiros. Segundo os legistas, 2 armas foram usadas para tirar a vida de Brandon. Eles contaram que essas 2 armas foram encontradas dentro de um cofre na casa de Justin e que junto com elas havia uma lista de produtos de limpeza, serra, entre outras coisas que estavam escritas em um papel. Aliás, havia na lista até um moedor de carne que foi encontrado na casa, só que os promotores disseram que, aparentemente, esse moedor não foi usado. Os promotores ainda disseram que, durante as investigações, a polícia conseguiu imagens de segurança de um mercado local. Ao verificar as imagens, Justin apareceu comprando os itens da lista e, segundo eles, isso mostrava que tudo o que ocorreu com Brandon foi completamente premeditado. Até o final do julgamento, Justin continuou enfatizando que agiu sozinho, que atirou em legítima defesa e que Brandon era um homem muito perigoso. Apesar disso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Ao final do julgamento, os familiares de Brandon foram ouvidos. Eles disseram que estavam satisfeitos com a sentença, mas que sabiam que Justin não fez tudo sozinho. O irmão de Brandon disse para os jornalistas que seu coração sabia que havia mais uma pessoa envolvida e que ele conhecia muito bem essa pessoa. Mesmo após o final do julgamento, os policiais continuaram investigando esse caso. Conforme falei para vocês, a família, os promotores e os investigadores acreditavam fielmente que existia um cúmplice e por isso eles pegaram o depoimento de Amber, decidiram analisar cada detalhe, perceberam que ela mentiu sobre várias coisas e por isso começaram a desconfiar dela. Amber contou à polícia que, após dizer sobre Justin para Brandon, ele ficou com muita raiva, eles discutiram e então ele dirigiu até a casa de Justin com sua moto. O que acontece é que os policiais descobriram que não tinha como Brandon ter ido de moto até a casa daquele homem, porque a moto dele não estava funcionando e estava completamente quebrada. Outra coisa que Amber disse é que na tarde de 7 de agosto de 2012, ela ficou tatuando uma amiga na casa de sua mãe, disse que Brandon estava ali, que ele viu que Justin ligou para ela, os dois discutiram, e então Brandon saiu da casa sozinho, de moto, como falei para vocês. Só que, ao ouvir sobre essa amiga, a polícia foi até essa mulher, perguntaram a ela o que havia acontecido e ela resolveu contar toda a verdade. O nome dessa mulher é Erin. Ela contou à polícia que sim, ficou na casa de Amber na tarde de 7 de agosto, só que no meio do trabalho de Amber, enquanto ela estava tatuando a amiga, ela e Brandon começaram a discutir, parece que Brandon viu alguma coisa no celular de Amber, eles entraram em uma certa discussão, depois disso disseram para Erin que tinham um compromisso e então saíram da casa juntos. Erin falou que ficou cuidando do filho de Amber, que ela tinha saído por volta de 4 horas da tarde ou 3:30 da tarde e que Amber só voltou às 11 horas da noite sozinha. Erin disse que questionou a amiga sobre onde Brandon estava. Amber então lhe contou que eles tiveram uma grande discussão no meio do caminho e por isso Brandon decidiu pegar a moto dele e saiu pilotando por aí. Ainda durante as investigações, a polícia verificou os registros do celular de Amber. Ao fazer isso, eles encontraram uma mensagem que Justin enviou para ela no dia 7 de agosto, por volta de 3 da tarde, e essa mensagem dizia apenas: "A tinta está pronta". A polícia acreditava que isso era um código entre eles, porque, após a mensagem,
Amber saiu de casa com Brandon e só voltou às 11 da noite, conforme falei para vocês. Outra evidência importante contra Amber foi a lista encontrada no cofre que tinha na casa de Justin. Ao analisar a caligrafia, os profissionais constataram que a letra era dela e, por causa disso, a polícia então juntou todas as evidências que tinham contra Amber e ela finalmente foi presa em 2015. 2 anos depois, em 2017, aconteceu o julgamento de Amber. Ali, seus advogados de defesa disseram que um grande erro estava acontecendo e mencionaram que a pessoa que deveria estar sendo julgada como cúmplice era Van, o amigo de Justin, e não Amber. Ao contrário deles, os promotores disseram que tinham evidências que provavam que Amber planejou tudo com o namorado. Segundo os promotores, durante as investigações, a polícia falou com amigos de Amber que confirmaram que ela instigou Justin contra Brandon. Aparentemente, Amber dizia ao namorado que Brandon era uma pessoa ruim e que a tratava mal. Ainda de acordo com os promotores, a pessoa difícil de lidar dentro da relação de Amber e Brandon sempre foi Amber. Ela nunca quis ser casada, brigava constantemente com Brandon e não só brigava, como também o agredia. De acordo com eles, no dia 7 de agosto, Amber levou Brandon até a casa de Justin. Eles já tinham tudo preparado, então, quando Brandon chegou no local, Amber atirou 2 vezes, Justin atirou a terceira, e assim Brandon perdeu a vida. Após isso, Amber ajudou Justin com o desmembramento, ajudou a limpar a casa também, e então foi para a casa de sua mãe. Após Amber sair da casa de Justin, ele então ligou para seu amigo Van. Como o amigo não lhe ajudou, ele carregou os baldes com o concreto sozinho, jogou no lago e então vendeu a moto de Brandon para um homem que a desmontou e vendeu suas peças. Ao ouvir isso, a defesa de Amber argumentou que os promotores não tinham provas suficientes contra ela. Segundo os advogados, Amber foi presa por pura especulação, pois não existia nada que provasse que ela estava na casa de Justin naquele dia. Ainda durante a audiência, a mãe de Brandon foi ouvida. Ela falou sobre o filho, também falou sobre o neto e disse o seguinte: "Você e seus lacaios tiraram todos os sonhos que eu já tive. Tudo que Brandon queria era ter uma família e você tirou a vida dele por isso. Por favor, olhe para mim quando estiver falando com você. O que uma pessoa pode dizer para a pessoa que tirou a vida de seu filho? Fico engasgada só de olhar para você. Nunca mais verei aquele sorriso que iluminava uma sala antes mesmo de Brandon entrar. Ele não terá a chance de ensinar o filho a praticar snowboard. Você cuidou disso quando tirou a vida dele. Se você se importasse com seu filho, não teria tirado a vida do pai dele." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Amber foi sim considerada culpada e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional, mais 17 anos. Alguns meses depois, os advogados de defesa apelaram sua sentença. Apesar disso, o juiz não mudou a sentença de Amber, continuou com a mesma que ela recebeu no primeiro julgamento e por isso ela ainda continua presa. Sobre o filho de Amber e Brandon, durante muitos anos ele ficou indo de lar em lar. Durante um certo tempo ficou em um lar adotivo, depois disso foi entregue para a mãe de Brandon. Meses depois, ele foi entregue para um familiar de Amber. A família de Brandon ficou revoltada, lutou na justiça, mas eles só conseguiram a guarda do menino em 2015, quando Amber finalmente foi presa. Parece que um familiar de Brandon cria um menino e, pelo que eu entendi de acordo com as matérias, essa pessoa é a irmã de Brandon. Voltando alguns anos antes, em 2012, quando Brandon perdeu a vida, Amber descobriu que estava grávida, então todo mundo ficou ansioso porque alguns pensavam que o filho era de Brandon, outras pessoas achavam que era de Justin, e assim que a criança nasceu, foram feitos alguns exames e se descobriu que a criança não era filho nem de Brandon, nem de Justin. As matérias não falam mais nada sobre isso, não dizem quem é o pai e nem o que aconteceu com essa criança. Enfim, então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não,
e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana está saindo 2 vídeos. Se você ainda não assistiu, é só clicar na aba vídeos e assistir os vídeos que você ainda não viu, tá bom? Obrigada a cada um que sempre está aqui me ajudando, dando like, deixando um comentário. Eu agradeço do fundo do meu coração. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.